Boa noite a todos. Quero saudá-los na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar o início ao culto de celebração por mais um ano de vida da Igreja Batista. Igreja Batista Brilho Celeste. Pelos seus 16º ano, amém? Vamos orar pedindo a direção e a sabedoria do Espírito Santo para conduzir este culto nesta noite. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para celebrar, Senhor Deus, mais um ano aqui da tua casa, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, que a nossa igreja possa crescer, Senhor Deus, em espírito, Senhor, e em verdade, que todos que estejam hoje aqui, Senhor Deus, estejam com o intuito de louvar o teu nome, de engrandecer, Senhor Deus, o teu santo nome, ser com os louvores, Senhor Deus, que iremos entoar, que o Senhor possa receber como aroma suave, Senhor Deus, ser com as ofertas, ser também com o pregador, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, direcionando através do Espírito Santo, que a tua palavra venha falar, Senhor Deus, nos nossos corações. E se alguém que se encontra aqui, que ainda não tem Cristo, Pai amado, que possa fazer sua decisão hoje à noite, que de fato, Senhor Deus, almas possam ser salvas hoje à noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se ponha de pé. Nós iremos louvar o nosso Deus com o cântico Nosso Deus é Soberano. Louve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu ser, porque Ele é o único digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. Nosso Deus
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próximo cântico que iremos entoar tem como título Soberano. Louve ao Senhor em espírito e em verdade. Convido a igreja que abram suas Bíblias. Iremos fazer leitura bíblica em Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9.
livro de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Eu irei ler os ímpares e os irmãos da igreja irão ler os pares. Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Igreja. Ele para a sinagoga de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Igreja. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Igreja. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Igreja. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e virando pela mão, levaram para Damasco. Vamos ler todos juntos o versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém? Eu peço ao irmão Márcio que venha aqui à frente fazer uma oração em agradecimento à palavra do nosso Deus. Boa noite a todos os irmãos. Vamos orar, irmãos, vamos levar nossos pensamentos ao nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por toda a tua igreja reunida neste momento, Senhor. Pedimos, Pai Celestial, a direção do teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que tudo que seja feito esta noite seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por cada alma aqui presente, Pai Celestial. Senhor, venha abençoar, meu Deus. Abençoa teu servo, Senhor Deus, que está dirigindo a primeira parte. Também pedimos, Senhor Deus, teu servo que irá, Senhor Deus, trazer a mensagem desta noite. Pois nós pedimos por tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Márcio. Podemos assentar. Neste momento, nós teremos um especial pelo grupo Salmos Sabian. Boa noite, meus amados irmãos. Nós queremos agradecer a oportunidade,
O grupo não está completo aqui, tá bom? Se vocês souberem essa música, cantem conosco, tá bom? Essa música. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há pranto e nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta de água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com um gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há guarda e nem há ladrão, onde todo empregado é amigo do patrão, onde qualquer ser vivente vive em paz com seu irmão, Onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com um gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. Senhor, outro dia amanheceu, este sonho reviveu, a esperança de morar no céu e de ver toda esta velha terra transformada numa terra nova, de onde emana leite e mel. Senhor, outro dia amanheceu, este sonho reviveu, a esperança de morar no céu e de ver toda esta velha terra transformada numa terra nova, de onde emana leite e mel. Amém. Obrigado, irmãos. Perdão, irmãos, é saudade da minha irmã. Esse é do irmão aqui. Obrigado. Obrigado aos irmãos pelo hino cantado ao nosso Deus, né? Que é a nossa esperança.
e que todos nós almejamos realmente um dia morar no céu, amém? Neste momento nós teremos um momento de dízimos e oferta. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, tem um gasofilaço aqui na frente e também tem o Pix. Se você quiser fazer pelo Pix, você pode. Enquanto os irmãos venham depositar aqui na frente, nós iremos cantar o cântico Entrega. Meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos vendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Chamo aqui à frente o diácono Ivon para fazer uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Boa noite a todos. Vamos orar ao Senhor pelas ofertas arrecadadas. Oremos. Pai Celestial, em nome santo de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer neste momento pelas ofertas, meu Deus, que foram arrecadadas aqui em tua casa nesta noite. Somos sabedores, Senhor, que são para a tua obra e para o mantimento dela, Senhor. Eu venho estar abençoando a todos que puderam te ofertar. E os que não puderam, também te peço a tua bênção da mesma forma. Eu venho estar abençoando a todos, dando condições para a tua obra. Em nome santo de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado ao diácono Ivon. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Neste momento nós iremos entoar o cântico Poder para Salvar. Todos esses
Faz o mundo brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas E tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Deus seja louvado. Dando continuidade à programação, teremos um especial pelo Clubinho. Tem mais alguma criança no clubinho aí? Tem mais um pra nós vamos cantar um dia lá na cruz. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, as culpas me lavou. Morreu, ressuscitou, e lá no céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, e ao céu com ele eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou, e lá no céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, e ao céu com ele eu vou. Amém. Amém. Cristo vive. Deus seja louvado. Neste momento nós teremos mais um especial, agora desta feita, pela Igreja Batista Brilho Celeste, com o hino Soberano.
A gente pode sentar aqui. A gente pode sentar aqui. Neste momento, eu chamo o pastor Júlio, que irá fazer as considerações e apresentar o mensageiro desta noite. Meus irmãos e visitantes, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, para a glória de Deus, pela sua santa misericórdia e graça, hoje nós estamos reunidos nessa noite no nome de Jesus para agradecermos ao nosso Deus soberano pelo 16º aniversário dessa Igreja Batista da Fé, Prídio Celeste, onde um grupo de irmãos, contando com a graça e misericórdia do Senhor, implantou esse trabalho. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o pastor Rui Davi, com a sua família, está lá no estado do Pará, na cidade de Ananindeua, que foi aquele que confiou a nós a continuidade desse trabalho. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também de fazer o reconhecimento das igrejas que são filiadas à Missão Brasileira Batista da Fé e também alguns irmãos que vieram essa noite alegrar-se conosco no aniversário da Igreja Batista da Fé, Prídio Celeste. Nós temos aqui a Igreja Batista Jerezim. Cadê os irmãos da Jerezim? Ok. Temos também a Igreja Batista Bíblica da Fé, pastor Leoni. Muito obrigado. Igreja Batista Perseverança. Quem está representando a Perseverança aí? Tem alguém aí? Não? Ok, temos a Igreja Batista Rosa de Saron. Cadê? Diácono Júlio Pereira. Temos representantes da Igreja Batista Jardim Celeste. Ali a irmã Neuri. Igreja Batista 24 de março. Ali os irmãos da 24 de março. Igreja Batista Nova Jerusalém, pastor Eli. E também nós temos representante da Igreja Batista em Manacapuru, Sião, pastor Samuel, vice-presidente da missão. E também temos alguns irmãos. Vaso de bênçãos, cadê a vaso de bênçãos? Ah, está ali, Manilza com seu esposo Dias. Quem mais? Tem alguém da igreja aqui, irmão? Sempre a gente esquece, né? Que é da nossa missão, que eu não chamei o nome, mas está por aí. Não, né? Então nós temos também alguns irmãos, pastor Amauri, que está ali com a sua esposa, Ranúbia. Nós temos também o pastor Francisco, com a sua esposa, que vai ser o preleitor de amanhã. Temos o seu Valber, com a sua esposa Heredina. Quem mais? Me ajude aí, que é muita gente. Se eu me esquecer, não quero cometer o pecado da ingratidão. Tem alguém mais que eu não citei o nome? Possa dizer assim, eu estou aqui, pastor. Oi? Ah, sim, nós temos também a frente missionária, né? Os irmãos da programação prepararam aqui umas fotos. E depois dessa foto eu vou convidar que os visitantes da frente missionária possam vir aí. Irmãos, esse é o nosso trabalho que nós temos ali na casa do irmão Gilmar, da irmã Simone. Iniciou dia 1º de fevereiro desse mês. Desse ano, isso. Muito bem, então nós temos algumas fotos, trabalho, peço que os irmãos orem, apoiem e contribuam também. Pode passar.
O objetivo desse trabalho, nós iniciamos com uma frente missionária, e o objetivo é tornar-se uma congregação, e, se Deus quiser, tornar-se uma igreja. Aí eu gostaria de convidar, cadê os visitantes da frente missionária? Possa vir aqui na frente, por favor, possa vir aqui. Possa vir, pode vir, todos que vieram da frente missionária. Nós queremos apresentar a igreja, queremos apresentar as igrejas da missão que estão aqui, os visitantes da frente missionária. Thalita, Gilson, da frente, pode vir, Gilson. Gilson. Só os visitantes, né? Claro, a gente tem os irmãos. Então, Igreja Batista da Fé, irmãos, eu peço que os amados possam estar orando por essas pessoas. Nós temos objetivo com eles, e o objetivo é ganhá-los para Cristo Jesus. Amém? Então, que os irmãos possam orar. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Obrigado. Ok, irmãos, então nesse momento é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus, e o pregador, missionário conhecido Fredinho, né? Pode vir, missionário Fredinho. Ele é filho do pastor Federico O. Rememora, que já está nos santos céus, diretor do seminário Hebron. Tá bom? Então, conheci o Fredinho através do pastor Sidney, que está lá em Codajás. Eu convidei ano passado, né, que passou. Ele até acertou o convite, mas tinha uma programação e não pôde vir. E esse ano eu insisti novamente com ele, então ele aceitou o convite. Então, missionário Fredinho, obrigado por ter vindo. Tome a palavra e use assim o tempo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Boa noite a todos. Parabenizo a igreja pelos seus 16 anos. Obrigado. É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos essa noite. E parabenizo a igreja pelos trabalhos, 16 anos. É a primeira vez, eu creio, que eu venho a essa igreja, nunca estive aqui. Então, é um prazer enorme conhecer o trabalho, e que Deus abençoe ricamente, né, aqui o testemunho dos irmãos e dessa igreja, aqui nessa localidade, nessa parte da cidade. Eu agradeço também ao convite. Desde o ano passado o pastor convidou, tivemos um trabalho com as crianças no ano passado, lá temos uma congregação, um trabalho lá no Lago Azul, né, lá depois de Santa Etelvina, e aí eu tive que desfazer mesmo o convite, mas graças a Deus esse ano estamos aqui, e queremos mesmo que essa noite Deus possa animar e falar aos corações de cada um aqui através da sua santa palavra, né, que nós vamos ler e meditar nesse momento. E o texto que a igreja, que o pastor passou, é Atos capítulo 9, e a conversão de Saulo. Saulo e a história da sua conversão, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9. E sim, eu agradeço à igreja ficar em pé. Nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo 9. Em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Então diz assim:
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tua santa palavra. Obrigado porque ela nos ensina a verdade do teu amor, da tua graça, da tua soberania, em amor e em decisão de salvar o perdido pecador. Te agradecemos porque essa tua santa vontade se cumpriu na vida do teu servo e na vida de tantos outros que até hoje, até aqui, te glorificam e dão testemunho de como tu és amor verdadeiro, Deus bondoso, Deus misericordioso. Pedimos que essa mensagem de amor possa chegar aos nossos corações e a cada ouvinte, e também operar a transformação necessária para a felicidade, para a vida em cada um aqui. Te agradecemos por este lugar de culto a Ti, esse lugar de testemunho, lugar mesmo onde a Tua palavra é pregada. Pelos 16 anos de trabalho e de luta, mas muitas vitórias. Continua abençoando a liderança e cada família, cada servo Teu aqui. Guarda-nos, Senhor, nesses dias. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Os irmãos podeis assentar. Muito obrigado. Obrigado pela paciência e, mais uma vez, pelo convite. Irmãos, o apóstolo Paulo, antes de ser esse apóstolo conhecido, nós sabemos, temos estudado, eu creio que aqui é bem conhecido, mas precisamos, como igreja, sempre anunciar o Evangelho e ler e contar essas histórias, tanto para o nosso benefício, mas também para aqueles que não conhecem, nunca ouviram. E o propósito do culto é esse, de evangelizar. Então, cada momento quando um mensageiro, um pregador, alguém sobe ao púlpito, tem a obrigação de, mais uma vez, ratificar, reafirmar, anunciar essa palavra. E então assim fazemos, mesmo que conhecemos a história, mas queremos reforçá-la em nossas vidas e queremos também que aqueles que não ouviram possam ter esse privilégio. Saulo era aquele perseguidor da igreja. O Saulo, como ele diz no seu próprio testemunho, na carta que ele escreve à igreja de Gálatas, ele diz que ele era fariseu de fariseu, quer dizer, ele nasceu numa família da tradição farisaica, daquela
comunidade religiosa dentro do judaísmo que era mais rígida em relação a seguir e obedecer à lei de Deus. Então ele diz: na minha geração, ele fala isso em Gálatas, na minha geração eu me avantajava a todos os meus colegas, todos aqueles que nasceram comigo daquela geração, eu era o mais zeloso para com as coisas de Deus. Ele diz zeloso, mas sem conhecimento, sem entendimento. E é esse Saulo que lemos aqui nessa história, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9 de Atos, é esse Saulo que pede do sumo sacerdote lá em Jerusalém, ele pede cartas para levar a outras cidades e apresentá-las às autoridades judaicas. Cartas escritas pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote então estava dizendo: olha, aqui é o sumo sacerdote, eu estou entregando essa carta para esse jovem Saulo, ele está representando a comunidade judaica, ele está indo para verificar se no meio de vós existe alguém que é dessa seita chamada, como nós lemos hoje à noite aqui, os do caminho. Atos 9, versículo 2. Os do caminho. Essa era a expressão usada para falar dos cristãos. Essa era a expressão que era usada entre os judeus para falar daqueles que seguiam a Jesus, os do caminho. Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E talvez em algum momento os judeus, ouvindo essas pregações, criaram essa expressão, os do caminho, para falar dos cristãos. Mas eles eram como uma seita, como pessoas que estavam deturpando o judaísmo, deturpando a mensagem de Moisés, da religião de Israel, pessoas que estavam transformando para outra coisa. Então, tanto a liderança, os sumos sacerdotes, como alguns jovens, e Saulo, esse aqui, o principal que vai pedir essas cartas para apresentá-las às outras cidades e assim poder, é dito aqui, o que ele ia fazer. Aqui, pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse quem era do caminho, os do caminho, assim homens como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Então é esse Paulo, como ele fala também em Gálatas, é esse jovem zeloso, sem entendimento, sem conhecer o Deus que salva, o Deus verdadeiro. Ele diz algo interessante, esse apóstolo. Ele diz algo interessante também, quando ele, escrevendo na carta aos Romanos, num capítulo também muito interessante dessa carta de Romanos, capítulo 9, ele falando de Israel, dos judeus, ele diz que o coração dele doía pelos israelitas, porque eles serviam a Deus, mas sem entendimento. Ele diz isso em Romanos capítulo 9. E ele diz: eu gostaria de ser amaldiçoado, anátema, se com isso eu pudesse salvar alguns do meu povo. Em outras palavras, ele diz: se Deus pudesse me castigar, jogar o castigo em mim, para que eu sofresse o castigo e assim o meu povo fosse salvo, eu gostaria disso. Eu gostaria, porque eu os amo. Eles são o povo de Deus, eles são os escolhidos que Deus mesmo colocou no mundo para que trouxesse a palavra, trouxesse as escrituras, e ele diz, e do qual também iria descender o Cristo. Então, ele diz assim, falando do povo, mas eu creio também que ele lembra da época como ele era.
Paulo, em Romanos, ele está relembrando, né, a situação do povo judeu, e ele se enxerga como ele, no passado, tinha sido zeloso, mas sem entendimento. Uma pessoa que tomava cuidado com tudo, mesmo querendo agradar a Deus de todas as maneiras, segundo aquela tradição rígida dos fariseus. Nós temos um problema hoje em dia, porque a palavra fariseu quer dizer muitas vezes como um hipócrita, alguém que fala da boca para um fariseu. É alguém que persegue, alguém que é hipócrita, manda os outros fazer, mas não faz, ele próprio, né? Isso se tornou até uma forma pejorativa. Mas na realidade, lá, naqueles tempos, não tinha esse sentido a palavra fariseu. Queria exatamente dizer, né, o grupo de judeus que buscavam servir da melhor maneira, da maneira mais santa, aquilo que eram os ensinamentos da lei de Deus. Então ele buscava com todo, né, o seu fervor, e ele entendia que Cristo, que Jesus era uma blasfêmia, que Jesus tinha sido um rebelde que surgiu, e como outros que haviam surgido foram eliminados, e agora era a função dele eliminar qualquer um dos outros seguidores que estavam ainda propagando a ideia daquele mestre rebelde, daquele filho de carpinteiro, como eles chamavam, né? Esse não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro, o filho? Não conhecemos a mãe dele, os irmãos, a irmã, falavam assim de Jesus, né? Então, quem é esse aí, né? Quem é esse Jesus aí? É um rebelde, e os seguidores deviam ser presos. Mas a história, ela continua, e nesse momento na viagem, quando ele então, com as cartas do sumo sacerdote, indo para a cidade de Damasco, ele tem um encontro com o Deus soberano. E de todos os nomes que ele podia ouvir, quando ele faz a pergunta quem é, de todos os nomes, o nome que ele não queria ouvir, que ele obteve a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você imagina o choque desse homem, desse jovem. Você imagina assim, o mundo dele virando de cabeça, de ponta cabeça, né? Ele acreditando que servia a Deus e estava no caminho e conhecia a verdade, e naquele momento ele descobre que ele estava perdido e fazendo tudo aquilo contrário àquilo que era a vontade de Deus. Eu sei que existem, né, pessoas que têm situação de vida difícil, estão desgarradas muitas vezes ali pelo mundo, em vícios e em situações assim terríveis de pecado. Mas aqui a palavra de Deus está nos mostrando que é o religioso, é também um santinho, como a gente diria aqui, né? Um santo, ou aquele que se acha, esse precisa de salvação também. Um jovem que se avantajava, como ele diz, em relação a todos os outros, servindo a Deus, mas ele precisava de salvação, ele precisava de Jesus. Então, né, o evangelho é assim, não faz distinção. O evangelho é para todo aquele que crê em Jesus. O evangelho coloca todos nós numa categoria igual. Mesmo que
alguém assim humanamente pode dizer, não, eu não tenho esses problemas, eu não tenho dificuldades com vícios, eu sou uma pessoa que sou honesta no meu trabalho, na minha família, procuro fazer tudo certo. O religioso, a pessoa religiosa. Deus coloca todos nós numa categoria, a de perdidos, sem Deus. Mas Ele não faz isso por crueldade ou maldade, ou por conta mesmo de alguma vingança sua contra o pecado ou o ser humano. Deus nos coloca assim, nessa categoria de perdidos pecadores, mas justamente para poder usar da sua graça para com todos. E o que a palavra de Deus nos ensina é que tanto o judeu como o samaritano, tanto o judeu como o gentil, tanto o escravo como o liberto, o homem e a mulher, todos estamos diante de Deus como iguais. Iguais na condição de pecadores perdidos que necessitam de um Deus soberano, que pode, por conta própria e por decisão própria, estender a sua mão em misericórdia para todo aquele que deseja, que quer. Então, em vez de ser assim uma desvantagem, em vez de ser algo que pode ser assim como um problema, na verdade, isso de Deus nos tratar como iguais é o que faz o Evangelho uma mensagem universal, uma mensagem para todos, uma boas novas, um Evangelho, quer dizer, uma boa notícia para todos. Não apenas para aquele que está no vício, aquele que está na rua perdido, mas também para aquele que muitas vezes está na igreja, sentado, e que acredita que não tem nenhum problema na vida, mas para esse também a situação é a mesma. E Paulo representa então, se outros personagens do Novo Testamento podem nos mostrar assim a condição do miserável, do perdido pecador e Deus salvando, como por exemplo aquele na cruz, tinha dois, mas um olhou e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, aquele malfeitor, a salvação era para ele, mas aqui a salvação é também para esse jovem, esse santo de Israel, que acreditava que servia a Deus e que era zeloso. Salvação para esse também, porque todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Então, nessa situação, precisamos de um Deus soberano. Não tem outra saída. Se estamos separados e estamos assim, nessa condição de iguais diante de Deus, perdidos pecadores, o que poderíamos fazer? O que poderia ser feito de nossa parte para alcançar a salvação? Paulo, como um jovem da sua geração, acreditava que seguindo a lei, guardando a lei, sendo zeloso, ele iria alcançar essa benevolência do Senhor. Tem pessoas que têm esse mesmo pensamento hoje em igrejas, que colocam mesmo as obras como aquilo que é a maior, ação que o ser humano possa fazer para agradar a Deus, as obras, as boas obras. Paulo acreditava assim, que ele fazendo, se esforçando, lutando,
mesmo aqueles inimigos que ele acreditava ser de Deus, eliminando os inimigos, como arrancando o joio, né? A igreja, ele entendia que era o joio, né? Os do caminho, ele ia arrancar, ele ia limpar Israel daquilo, porque ele zelava. E ele, acreditando nisso, saiu para Damasco com aquelas cartas. Mas ele não entendia a situação em que ele se encontrava. E meu pai, eu lembro que ele dizia muitas vezes, o homem na rua ali que está amargurado, está na luta, ele olha para si, ele vê a sujeira que ele está. Muitas vezes é mais fácil para ele reconhecer que ele necessita de Deus do que muitas vezes alguém que está dentro de uma igreja, que anda certinho e que tem uma convicção de que não precisa, ou não, eu faço tudo para agradar a Deus, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu procuro fazer tudo que é mesmo da lei do Senhor. Esse aí muitas vezes não entende que precisa também. E aí é muito mais difícil convencer de que é pecador, que é perdido na mesma situação. Porque às vezes acha que é melhor, né? Está num patamar um pouquinho mais elevado. Não. A palavra de Deus, né? E o Espírito Santo, a sua obra é assim: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer na obra, no coração de cada um de nós, é convencer dessa situação. Estamos separados, estamos perdidos e precisamos de um Deus soberano, que tem um amor, uma misericórdia que Ele decide compartilhar e entregar. Então, Paulo perguntou, ele caiu, ouviu a voz e perguntou, versículo 5, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. E então, tudo aquilo que ele acreditava começou a ser abalado. Toda a fé, todo o sistema de crença dele, toda aquela visão de mundo dele começou a ser abalado. Jesus. É interessante, depois os irmãos podem olhar como Paulo conta essa experiência mais adiante no próprio livro de Atos, quando ele está diante do governador romano, e como ele vai recontar essa história da sua mesmo, né, queda na estrada e ouvindo a voz, e ele vai dizendo mesmo, né, daquilo no coração, daquela luta que ele tinha dentro do coração dele. Ele tinha um pensamento, e agora a mensagem, a voz de Jesus estava ecoando no seu coração. Então esse momento acontece, ou deve acontecer na vida de cada um também. E é obra do Deus soberano. Quando você em algum momento na vida se encontra, ou melhor dizendo, quando a palavra de Deus, a palavra de Jesus encontra você, vem ao seu encontro, você vai caminhando, mas Deus vem no sentido oposto, e esse encontro acontece. Quantos de nós podemos falar da experiência que tivemos mesmo com Deus, que foi assim? Nós não estávamos procurando, ou até não achávamos que precisávamos, mas a palavra veio ao nosso encontro e nos confrontou. E é a palavra de Jesus, e aqui o nome de Jesus e a voz dele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele começa a lutar. Como eu disse, mais adiante ele reconta essa história e ele fala da sua luta interna.
E Jesus, falando, diz: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Vou pular uma parte aqui que nós não lemos. No próprio capítulo 9, Paulo vai para a cidade, fica lá 3 dias em Damasco, mas o Deus soberano fala com um servo seu, um mensageiro. Ele fala com um homem chamado Ananias. No próprio capítulo, aqui, em sequência aí, a partir do versículo 10. Deus vai colocar uma pessoa no caminho de Paulo. Paulo está cego, Paulo está sem comer, sem beber, 3 dias na cidade, está pensando, está lutando. Deus vai mandar alguém falar com ele. E Deus diz para Ananias: Ananias, dispõe-te, versículo 11, vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, Saulo de Tarso, né, da cidade, pois ele está orando. Ele está orando. Olha esse homem lutando aí, né? O evangelho não faz isso aí. O evangelho incomoda e o evangelho começa a fazer mesmo você começar a analisar e a pesar e colocar tudo que você acreditava, que você pensava, e confronta você. E Paulo está orando. E Deus diz assim: e Paulo viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Paulo já teve essa visão e você agora vai lá. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Parece a história do Jonas aqui, né? Jonas vai para Nínive, vai falar com aquela cidade: Senhor, aquela cidade, aquele povo mata o teu povo de Israel, aquele povo de Nínive persegue o teu povo. Tu queres que eu vá lá falar para esta cidade? Ananias diz: tu queres que eu vá falar para esse homem? Esse homem persegue a igreja. Aí a resposta, versículo 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui, irmãos, se tem um versículo nesse capítulo que fala de soberania, é esse. Deus diz para Ananias: vai, porque eu já escolhi esse homem. É soberania aqui. Eu vou salvar ele. E ele vai me servir. E ele vai ser testemunho para muitos da sua nação. Ele vai testificar diante de reis. Eu escolhi. Ele é vaso. Então aqui nessa história, na verdade, nós temos o tema da nossa mensagem: o Deus que salva soberanamente. Nós estamos vendo com esses versículos aqui, esse aqui, Deus soberanamente agindo e trabalhando como Deus faz, ao mesmo tempo em vários lugares, falando com Ananias, se aparecendo para Paulo, né? Deus está assim com as peças do tabuleiro, mas está todo ali movimentando as peças, e ele está indo concluir o que ele quer como propósito do seu plano, do seu avanço, da salvação que ele quer, tanto para aquela vida individual, como para tantos outros, que através da conversão desse homem, vão ser alcançados também pela misericórdia dele. Então, Deus planeja, Deus realiza, e essa história é como, assim, nós temos ela, né, tanto o que está acontecendo no plano humano, terreno, mas também nós estamos vendo o agir de Deus no plano espiritual. A história é contada nesses dois planos, no que acontece
aqui com Paulo, seus amigos na viagem, mas Deus falando também com outros, já em outro lugar, em outro momento, mas preparando tudo para a conversão de Paulo. E nós temos então a chegada, né, de Ananias, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele, sobre Paulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista, fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmãos, olha só, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. Olha, aqui eu tenho a história, nós temos a história, né? Nós temos ela contada nos planos humano e espiritual. Mas eu não sei aqui nesses dias, tanto nessa noite como na noite, amanhã, quando a mensagem for anunciada, eu não sei o que pode acontecer na vida de pessoas, de alguém aqui ou amanhã à noite, que está sendo preparado, está sendo colocado para esse encontro com a palavra de Jesus, com o nome de Jesus. E vai ser um encontro que vai transformar a vida, que vai salvar a vida, e assim, soberanamente, não por uma decisão, né, pessoal, assim, eu digo assim que, né, a pessoa planejou tudo, não, Deus vai realizando e nós não sabemos o que vem antes, né? Mas Ele vai planejando. E pode ser, como eu disse, que isso aconteça aqui também. Quem sabe um dia a gente possa ouvir o testemunho de como, numa noite, sentado, alguém ouviu a mensagem e entendeu que Deus prepara e vai mesmo agindo com os seus servos e em situações para nos colocar num caminho que Ele tem um encontro marcado conosco, em que a sua palavra, em que Jesus e o seu nome vai ser anunciado numa vida para transformação. Então, se há algo assim para a gente falar de soberania, é isso. Isso é soberania. É um rei, um soberano, né? A palavra quer dizer um monarca, um soberano que decide, que faz uma decisão, soberano. E ele toma a decisão e ele executa. Mas além disso, né, o sentido aqui é o que ele está fazendo é salvação. Deus é soberano, mas a obra que ele está executando é a obra de amor, a obra de salvação. É a obra mesmo que é diferente assim de qualquer outra que eu possa imaginar de religiões, né? O cristianismo tem isso, né? Nós temos um Deus que desce do céu e vem a nós, e vem nos buscar e salvar. Salvar o perdido. Os outros deuses, as outras religiões, os seres humanos têm que sacrificar e adorar e agradar a divindade, e almejando a salvação e alcançar alguma graça. Mas o Deus do Novo Testamento é aquele que a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e morreu a morte, morte de cruz. É o Deus que desce do trono, é o Deus que vai até a cruz, é o Deus que se doa, é o Deus que derrama o seu sangue e entrega o seu amor para todo aquele que deseja, aquele que crê, aquele mesmo que ouve e aceita, né, esta mensagem. Então, eu vou colocar assim, terminando.
Nossa mensagem é sobre um Deus que salva soberanamente, né? 2 S's aí. Ele salva soberanamente. A quem? Estávamos cantando ainda há pouco. A todo ser, independente, religioso, de igreja, ou que está na rua, ou o romano, ou o judeu, né? O grego, o gentil. Ele salva todo ser, todo aquele que, ouvindo o nome do Senhor e invocar o nome do Senhor, ele salva. Então isso, graças a Deus, isso é bom para mim, né? Eu não sou judeu, não sou nem samaritano, né? Estou tão longe, né, de qualquer conexão, mas foi para mim também, para ti, para nós aqui do Amazonas, há mais de 2000 anos, mas é para nós também. Todo ser que ouvindo esta mensagem de amor, então, pode receber desse Deus soberano, receber a salvação. Você quer ser assim um ser, um novo ser, alguém que mesmo encontrou o verdadeiro amor e assim foi transformado por esse amor? Você quer ser essa pessoa? Você pode. Você tem mesmo o privilégio. Por quê? Porque é Deus que dá, é Deus que entrega. Ele abre a mão e Ele oferece. Não sejamos, então, ingratos. Não sejamos aqueles que procrastinam. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Paulo ouviu naquele dia. E Paulo confessa até mais adiante que ele lutou, ele foi tentando endurecer o coração dele. Tanto é que ele fala que o Espírito disse: dura coisa é recalcitrares, Paulo. Dura coisa é lutar. Mas Paulo tentou até lutar. Tem gente que ganha nessa luta, ganha de Deus, mas vai perder. É bom quando a gente se rende. Por quê? Porque ele se rendeu antes. Deus não está pedindo nada assim absurdo de nós. Deus quer que eu me renda, que eu me mude. Sim, porque Deus se rendeu e Deus mudou quem Ele era, no sentido de se esvaziar, de sair da sua glória e vir aqui. Ele já fez isso. E Ele estende a mão então para você, para mim. Você vai lutar. Não endureça o coração. Graças a esse Deus, né, nós temos o privilégio de receber a salvação soberanamente, todos nós, todos os seres. E fazemos bem em ouvir a sua voz. Que Deus abençoe a sua palavra, Deus abençoe a igreja, abençoa no seu aniversário. Muito obrigado, irmãos. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer o missionário Federico Orr e que essa palavra sirva para nós, Igreja do Senhor, para nós pregarmos esse Deus que salva soberanamente. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, que nós sabemos e temos como responsabilidade é de pregar a palavra de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz: sai de mim, se não pregar o evangelho. Então que nós, Igreja do Senhor, possamos fazer isso. E para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, Deus, Ele vai te encontrar. Ele está trabalhando, está dando oportunidade, Ele está fazendo algo para que você receba essa grande salvação. Todos nós somos iguais. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele era um dos piores pecadores. E assim também nós somos. Todo aquele que não tem Cristo é o pior do pecador.
Mas Deus, em Cristo Jesus, se entregou ali na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, em João 5,24, ele diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Gostaria de fazer 2 perguntas essa noite. Alguém essa noite que entendeu a salvação soberana de Jesus Cristo, que Deus preparou esse dia 13 de abril. Não foi por acaso que nós estamos aqui nesse 13 de abril de 2024. Deus preparou para que você hoje possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Alguém essa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Peço que você assim levante a sua mão, possa dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. A minha segunda pergunta é para você, que um dia disse sim para Jesus, mas hoje não anda mais nos caminhos de Deus, não anda mais obedecendo o caminho de Deus, e você precisa se reconciliar. Alguém essa noite quer se reconciliar com Cristo? Levante também uma das suas mãos com esse gesto. Vamos entender que você quer se reconciliar com Cristo. Se não há, que o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, possa conceder outras oportunidades para que você possa se encontrar com Deus, como Saulo se encontrou com Deus, e entregar a vida a Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de, antes de encerrar, gostaria de convidar todos aqueles, claro, que puderem estar conosco amanhã. A segunda noite, o tema é o mesmo. Vai estar conosco o pastor Francisco, que vai continuar na pregação desse tema. E você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco amanhã, certo? Depois do culto, do término do culto, nós temos aí um coquetel, tá? Um quicão com suco, então não vá, prove do nosso coquetel, certo? Vou convidar o pastor Samuel, vice-presidente da Missão Brasileira Batista da Fé, que vem aqui na frente e assim faça uma oração. Vamos ter algum outro cântico, Jantos? Não? Então o pastor Samuel vai fazer a oração final. E depois desse cântico nós estamos encerrado o culto dessa noite. Muito obrigado por todos. Boa noite, irmãos. Trago uma palavra na pessoa do pastor Hortan, presidente da Missão Brasileira Batista da Fé. Saúde a igreja, Não pôde estar conosco, mas num momento mais breve possível, se assim o Senhor permitir, estará com cada um de nós. Então estejam orando pela Missão Brasileira Batista da Fé. Não só orem, mas contribua, faça parte. A Missão Brasileira Batista da Fé, como diz o pastor Hortan, somos todos nós que participamos de uma igreja filiada e aqueles que têm participado diretamente com a missão. Então, um dia maravilhoso, uma mensagem que nos toca o coração, que nos faz lembrar também do momento em que nós estivemos distante do Senhor e o seu braço, como diz lá em Isaías 53, foi estendido ao nosso favor. Então, sejamos gratos. O outro pedido que eu deixo aos irmãos, orem. Israel está sob ataque exatamente nesse momento, pelo Irã, e isso nos fala muito ao coração aquilo que a palavra do Senhor tem dito por meio das Escrituras, e isso nos mostra que o Senhor está cada dia mais próximo. Estejam orando. Eu conversava com o pastor Júlio César e nós até perguntávamos como nós devemos orar num momento como esse. E a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Israel. Então, os ataques estão se intensificando, Começou cedo, com pequenos drones, e agora está se intensificando ainda mais. Então estejam orando, pois a nossa história também se encontra ali naquele povo, Principalmente a da salvação. Foi a eles, por meio de Abraão, a promessa de
todas as famílias da terra serem abençoadas. E a salvação veio deles, por meio deles, e o Senhor Jesus Cristo, né? Nascido ali naquele povo. Estejam orando, e nós vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos permitiu fazer, e orem pelo nosso retorno. Nós voltaremos hoje ainda a Manacapuru, né? Trago também as saudações da Igreja Batista Sião, tá? Orem por nós, e que o Senhor venha nos abençoar e nos fazer prosperar conforme a sua vontade, porque a salvação vem dele. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, e ficamos em muitos momentos sem palavras, pois verdadeiramente, como disse o teu servo, ao escrever acerca do teu amor estendido a nós, que foi de tal maneira, não conseguiu mensurar, explicar, porque verdadeiramente tu és soberano, não necessita de nenhum de nós, pois tu és autossuficiente. Mas o teu amor é tão extraordinário que o teu servo chega a perguntar: Senhor, quem é o homem para que dele tu lembres? E se estendeu a nós. Nós agradecemos, Senhor, a tua palavra ouvida neste lugar esta noite, e mais uma oportunidade estendida a nós, mostrando a salvação, nos fortalecendo e nos dando ânimo para continuarmos perseverantes, como diz a tua palavra, que nós não devemos abandonar a esperança, pois ela tem grande peso. E confessamos diante de ti que sem ti nada nós podemos fazer. Não alcançaremos o objetivo se não tivermos a tua mão nos guiando, pois nós somos fracos. Sem ti nada nós podemos fazer. Pai querido, a nossa oração também se estende ao teu povo, essa nação, Senhor Deus, que pela tua soberania resiste ao tempo e resistirá, pois tu tens uma promessa para eles. Não só espiritual, como terrena. E nós acreditamos que a tua mão está estendida, os teus olhos. Tu, que a tua palavra diz que é o fiel guarda dos homens, o guarda de Israel, aquele que não dormita nem dorme. Que a paz, conforme os teus decretos eternos, e que nós sabemos que é infalível, estejam sobre eles e sobre a tua igreja. Não nos permita dormir nestes momentos, mas que estejamos alertas, e como diz a tua palavra, que nós possamos nos encontrar de pé na tua manifestação, Senhor Deus. Ó Pai querido, nós agradecemos e te pedimos tudo no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor repouse sobre cada um de nós. Ok, meus irmãos. Então assim estamos terminado o culto dessa noite. Boa noite a todos. Tá? Obrigado pela presença de todos.